Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mais uma partida aqui da nossa playlist, as partidas imortais de xadrez. E aqui a gente está em Sochi, na Rússia, 1958, já faz algum tempo. E a gente está aqui no campeonato russo. De brancas temos Polygaevsky, Lev Polygaevsky, o Poluga, 24 anos de idade. Um dos jogadores mais fortes da União Soviética, já tinha vencido contra Korchnoi, contra o Geller, já tinha vencido Mikhail Tal, um nome pesado no mundo do xadrez. De pretas temos aqui Rashid Nesmerinov, 46 anos de idade, um mestre soviético, conhecido pelo seu ataque agressivo e imprevisível, né? Uma coisa bacana é que ele foi amigo pessoal e preparador do Mikhail Tal, galera, na preparação para o match, para o título mundial, tá? E um detalhe curioso, apesar do Rashid ter vencido 5 campeonatos russos e derrotado vários dos melhores jogadores do mundo, o Nesmerinov nunca recebeu o título de grande mestre, galera. Será que a FIDE um dia vai dar aí o título póstumo para Rashid Nesmerinov? Eu acho que o mundo tá esperando isso. O mundo tá esperando isso, porque a beleza das partidas desse jogador, o nível desse jogador é simplesmente surreal. Tanto que o Mikhail Tal disse o seguinte aqui sobre ele. Ele falou assim: seus jogos revelam a beleza do xadrez e fazem você amar não os pontos e ratings, mas a harmonia e elegância desse mundo particular. Sobre essa partida, o próprio Nesmerinov escreveu: parece-me que essa é a partida mais bonita de todas que eu já joguei. Muito bem, galera, esse vídeo então faz parte da nossa playlist, as partidas imortais de xadrez. E bora ver o que aconteceu. Lev Polygaevsky abre aqui com peão dama e o Rashid responde com cavalinho F6, C4 vem para o jogo e D6. Por enquanto é bem flexível, pode jogar um C5, pode ir para o fianqueto. Cavalo C3 foi jogado e o Rashid diretamente rasga um E5 aqui na posição, permitindo até mesmo peão toma e a troca aqui das damas, ficando sem o roque, o que não é ruim para as pretas aqui, né? Tem uma posição central muito boa, não tem alguém para atacar o rei aqui direto. Eu vou jogar o quê aqui? Vou jogar bispo G5, não é um ataque, não tá fazendo grandes coisas, né? Bispo G5, por exemplo, você pode jogar bispo E6 para controlar um pouquinho a casa de D5 e o jogo vai embora. Chances para os dois lados, não tem nenhum problema imediato. Então, muito bacana aqui o lance, e o Lev segue com E4, dominando aqui o centro. Temos peão toma, dama toma, e o Rashid ganha um tempo sobre a dama, jogando cavalo C6, desenvolvendo a peça. A dama volta para D2, um lance curioso, aqui a gente poderia pensar para voltar totalmente a dama, ou então só um pouquinho, mas aqui no meio do caminho é curioso. Mas, claro, o Lev Polygaevsky, galera, um jogador gigante, né? Já havia derrotado os melhores jogadores do mundo e tudo mais. Então aqui ele sabe o que está fazendo, provavelmente porque ele vai jogar em fianqueto aqui esse bispo. G6 foi jogado, B3, claro. Bispo vem para o fianqueto, bispo também, a luta pela longa diagonal. E aqui, roque foi jogado pelo Rashid. Bispo D3, o Lev precisa se proteger, porque tá vindo chumbo grosso aí, né? E aqui ele ainda precisa preparar para rocar. Pode jogar o cavalo em E2, não sei se o plano dele vai ser jogar para cavalo em F3, vamos ver como segue o baile. Nessa posição, o Rashid vai para uma ideia interessante. Ele faz o lance cavalo G4 aqui, que à primeira vista é um lance que não faz muito sentido, já tá atacando assim do nada, né? Mas esse lance traz umas possibilidades interessantes. Número 1, sai da frente do peão de F. Número 2, pode rotear para centralizar o cavalo. Número 3, sai da frente da dama. É um lance forte, é um lance muito forte. E aproveitando que o Lev Polygaevsky parece estar um pouquinho atrasado aqui no desenvolvimento, não sei se era a hora de repente de fazer até um Grand Roque aqui, não sei. A partida segue com cavalo de G em E2 e dama em H4 diretamente foi jogado, não rocarás, porque aqui roque leva mate em 1 e já existe a ameaça de dama por F2. Por isso algo deve ser feito, G3 é uma possibilidade, mas o lance jogado foi cavalo G3 e o Rashid segue simplesmente com cavalo aqui em E5, uma vez que esse ataque aqui em F2 já não vai trazer mais frutos, o cavalo centraliza para arriba do bispo e F5 será jogado.
Rock coloca o rei em segurança, F5 sem perder tempo. Saiu bem aqui o Rashid. E o computador fala que a posição tem igualdade, mas é muito difícil encontrar a posição das brancas que dá igualdade. Na verdade, a gente olha para essa posição e dá uma sensação que as pretas abriram um pouquinho melhor aqui. Eu não sei onde é que o Lev Polygaevski acabou errando aqui na abertura, o que ele fez aqui, mas parece que as pretas estão gostando já do jogo, né? Aqui, não sei, talvez peão toma pudesse ser uma boa continuação, mas é difícil. As pretas, o ataque das pretas parece que chegou antes. O computador segura essa posição, mas que posição que o computador não segura, né? Por isso, galera, a partida seguiu com F3 aqui. E o Rashid chega rasgando. Manda primeiro um bispo H6. Olha a cooperação aqui entre as peças, que beleza, né? E F3 defendeu o peão central, mas criou buraco aqui nas casas escuras. Dama atacada, volta para a casa de D1. E F4 foi jogado para a riba dele. O cavalo atacado sai e aqui G5, tudo bem. Parece que o Rashid... Parece não, ele já começou um ataque, mas a impressão que dá aqui é que as brancas devem ter alguma condição de se defender aqui numa posição como essa. Você gostaria muito de jogar um dama E1 e trocar as damas, mas espera aí, o bispo está atacado, não dá tempo de fazer isso. Por isso o Lev tem uma ideia. Ele segue com o lance cavalo aqui em D5, um lance que centraliza o pocotó, né? Fica com pressão em C7, pressão em F6, pressão em E7, pressão em casas importantes aqui. E também, por que não, em F4. É um cavalo muito bem colocado. E o Rashid não se incomoda com isso, já rasga um G4 sem perder tempo. Lev segue com G3 na hora certa, atacando a dama. Peão por G3 foi jogado, peão retoma, atacando a dama. E a dama vem para H3, fica aqui intimidando o rei do adversário. Mas o Lev tinha preparado para isso. Segue com F4, atacando o cavalo. E nessa posição, o Rashid começa a fazer magia nessa partida. Começa a fazer magia, porque não é possível. Tá com o cavalo atacado aqui, o que a gente pensa em fazer? Quer dar cheque aqui, não quer dar cheque? A gente quer dar cheque aqui. Qual que é o problema de dar cheque aqui? Esse cheque não faz nada. O rei escapa, eu vou dar cheque de novo aqui, não tem problema. O rei tá escapando e não tem continuidade. As brancas têm muita peça aqui para defender o rei, sem falar nas possibilidades de contra-jogo. Torre H1 chegando e por aí vai. Então esse ataque aqui não dá frutos. Por isso o Rashid tem uma ideia melhor. Ele não tira o cavalo para F3. Aliás, ele não tira o cavalo para nenhum lugar, porque ele segue com o lance bispo aqui em E6. O quê? Deixando aqui o cavalo mas tem um problema. Esse cavalo não pode ser capturado. Qual que é o problema de capturar esse cavalo? Aqui você quer jogar bispo E3, mas não pode, tem um cavalo. Você vai jogar bispo por cavalo e vai jogar bispo E3 no próximo lance e vai dar mate. Né? Eu tenho que evitar o mate aqui, sei lá, vou começar a trocar peça aqui, vou jogar torre toma e vou tomar o bispo. Não, aqui vai levar mate. Então eu vou jogar bispo C1 aqui. Nessa posição as pretas ainda teriam, olha a beleza dessa partida, ainda teriam esse lance aqui, ó. Atacando o defensor de G3, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, né? Talvez aqui o que você vai fazer aqui? Dama E1, não adianta, né? Tá vindo cavalo F3, já não dá mais. Aqui já não dá mais. Teria que jogar um cavalo por cavalo e vamos bora finalizar. Dama por G3 cheque, seguido de torre chegando. Quando a dama vem para defender, tarde demais. O cheque mate chega e chega com velocidade. Por isso, bispo E6 é um super lance aqui do Rashid Nesmerilov. É um super lance. Lev Polygaevski segue com o lance bispo C2. E agora, pelo menos o bispo já não está mais na pressão do cavalo. E não sei se dá tempo. Olha quanto tempo falta ainda para as brancas quererem trocar uma peça, querer trocar a dama. Tá longe ainda, parece longe demais. Rashid Nesmerilov não pode perder tempo, ele tem que jogar com energia. Ele segue jogando torre em F7. Continua não é nada preocupado com isso daqui. Nada, peão toma, bispo toma, a gente já sabe com a ameaça de bispo E3. Isso continua existindo no jogo. Por isso, o Lev Polygaevski teve uma ideia muito boa. Uma ideia muito difícil, inclusive, e genial. Ele segue com o lance rei F2. Opa, aqui tem recurso. Belo lance, que bela defesa, né? Esse lance aqui, além de controlar um pouquinho aqui a casa de E3 com o rei, ele mesmo, sim, é verdade. Claro que agora não tá mais atacado, porque se autocravou, mas a torre também ganha mobilidade. E essa dama começa a correr o risco de ficar presa. A verdade é essa. Por isso, dama em H2 foi jogada. Olha a ideia do Rashid agora. Presta atenção no que ele vai fazer aqui, porque parece de mentira isso aqui. Isso aqui não parece ser possível isso.
Dama em H2 com cheque foi jogado. Jogando o rei pra onde? Pra E3. Pra E1 aqui tá vindo cavalo F3 com um ataque decisivo, né? Aliás, acabou, né? Cavalo F3 tem que sacrificar aqui, vai pro espaço. Rapidamente vai pro espaço. Por isso, rei E3 é forçado. E aqui, na maior calma, Rashid Nesmedinov segue com o único lance da posição. Bispo por cavalo foi jogado. E agora eu virei o Paulo Maluf, não sei porquê. Bispo por cavalo foi jogado. Acho que é porque ele tá roubando aqui as peças. Bispo por cavalo foi jogado. C por D5. Capturando aqui. Eu roubo mais fácil. C por D5 capturando. E agora o Rashid segue com mais uma vez o único lance da posição. Cavalo aqui em B4. Cavalo B4 trazendo mais peças para perto do rei aqui, que já começa a se sentir em perigo. Mas nesse momento, Lev Polyugaevski pensa o seguinte: puxa, o Rashid Nesmedinov errou. Ele jogou uma bela de uma pendurada, porque agora a torre H1 foi jogada. E esse lance ataca a dama, ataca o bispo tá indefeso, a dama tá quase ficando presa, não sei, vai ter que jogar um dama G2, de repente torre por H6, as brancas estão bem aqui. Esse foi o pensamento do Polyugaevski. E ele me joga o lance torre H1. O que ele não contava era com a resposta do Rashid Nesmedinov. Eu acho que ninguém contava com esse lance. Ninguém. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar... Olha, eu não duvido, pode ser que você encontre, mas se você encontrar, saiba que você encontrou o lance de uma das partidas mais bonitas da história do xadrez, né? E se você encontrou a sequência além do lance, melhor ainda, vale a pena, não é impossível, alguém pode conseguir. Se você conseguir, isso é tão raro que eu vou dar um prêmio gigante. Posta nos comentários que eu vou dar uma pizza de salsicha. Tá bom? Agora é o seguinte, mas tem que ser honesto, hein? Não vai inventar que você encontrou o lance e não viu. Aí você vai merecer a pizza de salsicha. Agora é o seguinte, galera. O lance jogado pelo Rashid Nesmedinov foi o lance torre por F4, deixando a dama. Não é possível. Como assim? O Rashid percebeu que o rei tá em apuros, que tem muita peça atacando aqui o rei. Quase todas. Ah, Rafa, mas essa peça não tá. Ainda. Vocês vão ver o que o Rashid vai fazer. Torre por F4 foi jogado. E aqui já não tem mais jeito, galera. Esse lance aqui, você não pode capturar de cavalo porque desvia a defesa do peão de G3. Dama por G3 vai para arremate aqui. Aqui não tem mais o que fazer. Aqui acabou o jogo aqui, né? Tá caindo peça aqui, tá caindo peça lá, tá caindo tudo aqui. Tá caindo, né? Suspensório, tá caindo tudo. As carças, tudo. Aqui não. Aqui as pretas vão ganhar. Já tem uma peça a mais e não é possível, né? Não é possível. Não precisamos ir além, né? Mas tá levando mate aqui em poucos lances. Pode fazer o que você quiser aqui. Por isso, meus amigos, não dá pra tomar de cavalo. Você fala assim, mas não tô interessado nessa torre. Eu vou tomar essa dama. Mas calma. E se tomasse aqui de peão? Qual que é o problema? O problema é bispo por F4 com cheque. Cavalo... bizarro, né? Cavalo por F4, cavalo por C2, oba! Olha só que loucura isso. E aqui não sobrou casa para o rei. Não sobrou nenhuma casa para vossa majestade. Nenhuma. Teria que entregar a dama. E aqui, pretas bem melhores. Aqui você fala assim, Rafa, mas uma dama vai contra duas torres, uma torre contra... mas olha o rei onde tá, né? Tá exposto. Além de tudo, pretas com material a mais. Por isso, super lance. Não resta outra possibilidade para o Lev Polyugaevski a não ser capturar a dama. Mas agora a questão é... eu tenho o cheque descoberto aqui, vou jogar torre F1 e vou recuperar a peça. Não foi para isso. Primeiro que esse bispo tá atacado, né? Não foi para isso que o Rashid fez tudo. Joga um torre F1 aqui, estraga tudo. Torre por H6, mas eu pego a dama de volta. Tá bom, faz as contas agora. Você pegou a dama de volta. 2 cavalos, 2 peças. Tá bom, uma matou com essa torre matou com essa. Uma torre e um cavalo a mais aqui sobrando. Não dá, né? Não dá para jogar. Então não foi para isso. Então... torre por H2 foi jogado. Sim, o Rashid tem uma dama a menos. E segue com o lance torre em F3. E esse lance é um cheque duplo. Cheque duplo tem que mexer rei. Rafa, cheque duplo dá para capturar as duas peças que estão dando cheque ao mesmo tempo? Não dá. Cheque duplo dá para interpor, fazer bloqueio? Nunca. São duas peças. Cheque duplo tem que mexer o rei. Se não der para mexer o rei, é mate. Mas aqui dá. Aqui dá para mexer o rei para uma casa só.
para essa. E essa aqui, Rafa, D2, não está dando, nenhuma dessas aqui está disponível. Rei D4 foi jogado forçado, foi empurrado à força, que foi escorraçado. E nessa posição o Rashid segue com o lance bispo G7. Um lance que traz uma ameaça forte de um ataque descoberto. E o problema todo é que o rei tá ficando sem casa, galera. O rei tá espremido aqui, ele já está sem casa, né? Então, posição perigosa. O lance jogado foi A4. Mas que mais você vai jogar? A4 é um lance triste, né? O rei aí na mira, você não tem o que fazer. A4 mostra a impossibilidade aqui. Vamos falar impossibilidade, um termo mais bonitinho aqui pro leve poligão. A impossibilidade de reagir nessa posição. Computadores jogariam aqui um cavalo G1 aqui, mesmo assim não salva a torre. Toma, vou repetir a posição, não repete, já leva cheque aqui. Já leva cheque com o dedo na cara, já tem um duplo de cavalo, né? Ah, mas aqui tomou, nem toma dama aqui, hein? Nem toma dama, Rafa, vai começar a mentira. Mas foi meu vizinho que me falou essa linha, ele bateu o olho aqui e falou, bispo C3 com cheque. Falei, nossa, mas você enxergou isso? Ele falou, na hora. Falei, que estranho, né? Isso aqui é meio difícil de enxergar essa sequência. Ele falou, vai comigo. Eu falei, rei A3. Ele falou, agora toma dama? Ele falou, não seja capivara, ele fala assim comigo, meu vizinho. O nome dele é Felipe, ele é neto do... Enfim, ele fala assim comigo, não seja capivara, seu comedor de peças, né? Ó, quem tá... É B5 aqui é B5 ameaçando mate. Eu falei, nossa, mas caramba, como é que você achou isso? Eu falei, bom, vou tentar jogar um B4. Ele, não adianta, eu jogo A5. Eu falei, mas e a dama? Ele falou, não quero, eu quero dar mate. Eu falei, caraca, meu, isso aí tá abrindo linha de ataque mesmo. Fiz as contas aqui, eu falei, meu, o rei vai precisar da casa de C2, tem que tirar o bispo. Ele falou, não tem problema, peão toma com cheque, torre segue avançando, e agora sim eu tomo a dama, porque essa torre tá presa, e a minha torre aqui tá protegida, e portanto, depois de cavalo por torre, teria cavalo em E3 com cheque intermediário. Não adianta jogar rei D3, porque bispo toma a torre defendendo o cavalo. Eu falei, mas você não pode ter visto tudo isso, deixa de ser mentiroso. Ele falou, fica quieto que eu não terminei. Ele falou, aqui teria rei C1, bispo, peão por cavalo, seguido de bispo por A1. E se torre por peão, além de tudo, teria sacrifício do bispo, com cheque do cavalo dando um ataque descoberto, sacrificando a torre na sequência, porque esse peão é imparável. Eu falei, como assim imparável? Não dá pra chegar perto dele, ó. Eu falei, mas quando é que você viu isso? Ele falou, lá atrás, 30 lances atrás. Eu falei, deixa, sai daqui. Galera, vamos voltar aqui para a partida, porque nada disso aconteceu. Foi uma grande fantasia, mas apenas para mostrar que as pretas realmente estão melhores. A4 foi o lance jogado na partida, né? E aqui, então, o Rashid segue com o lance C5. Esse lance é checkmate. O rei não pode vir para nenhuma casa. Esse lance aqui é checkmate. Esse lance seria checkmate se não houvesse a regra do en passant. Nesse momento... os dois jogadores lembraram dessa exceção aqui do xadrez. Rafa, para de ser mentiroso. Esse tá mais mentiroso que a linha do teu vizinho Felipe. O que é isso? É a partida do Bard? Não, pessoal, é verdade. Isso daqui chama en passant. É uma regra especial do xadrez. A partida segue com o lance peão toma e agora renovou a ameaça do mate. E eu te pergunto, dá para parar esse mate? C5 é mate. Não dá para parar. Não tem uma peça que impeça o lance C5. Então o que dá para tentar fazer? Na melhor das hipóteses, dá para tentar fazer algum bloqueio aqui. Por exemplo, o rei não tem mais para onde ir. Então se eu entregar essa peça aqui em D3 que está atacada por todo mundo, pelo menos eu ganho a casa de C3 aqui, né? Eu não estou mais cortado aqui pela torre. Eu consigo escapar se jogar um C5, por exemplo, aqui se jogar um C5, meu rei escapa. Não estou dizendo que a posição tá boa, mas o rei não leva mate. Mas Rashid tem uma ideia melhor. Ele segue com o lance cavalo de E por bispo. E esse lance abre um cheque. Joga o rei para casa de C4. O rei tá todo encurralado. D5 com cheque é um lance agressivo demais. Você fala, Rafa, aqui ele vai dar um duplo de cavalo e tomar a dama. Não, ele quer dar mate. Peão cheque foi jogado. Peão toma com cheque. Joga o rei lá pra casa de B5. Fala, e agora? Agora se ferrou, não dá mais pra dar o duplo. Agora não pega mais a dama. Ele fala, eu nunca quis essa dama. Torre B8 com cheque. Notem que existe um paredão. Um paredão formado por muitas peças. Cooperação total aqui, cooperação total. Só sobrou a casa de A5 pro rei. Somente essa casa. Rashid segue com o lance cavalo C6 com cheque. E nessa posição o Lev Polygaevski faz as contas
E abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O único lance que vai sobrar aqui é o rei A6 e agora você pode escolher. Tem uma bombonière. Nesse momento, nessa posição, existe uma bombonière sendo apontada para você. E nessa bombonière existem todos os tipos sortidos de checkmate. Olha que bombonière maravilhosa. Tem vários checkmates. Tem cavalo aqui dando checkmate. Cavalo aqui dando checkmate. Tem torre aqui dando checkmate. Checkmate sortidos. Galera, partida espetacular. Vamos dar uma olhada na precisão aqui, que essa foi realmente uma das melhores partidas da história do xadrez. 85.8, muito mais pela beleza, né, e arte do que pela precisão em si, que foi alta, claro. Com 2 lances brilhantes, vamos ver quais foram considerados os lances brilhantes. Bispo E6, muito bonito, né? E torre por F4. Esse lance aqui tem uma estética simplesmente bizarra de maravilhosa, né? Muito bem, essa foi mais uma partida da nossa playlist, as partidas imortais de xadrez. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!